a lei de causa e efeito vai fazer parte do mundo de regeneração? Essa é uma pergunta. A outra, que tem a ver com isso, feito por outra internauta, no mundo em regeneração, há a necessidade de regiões umbralinas? Vamos lá. A lei de causa e efeito, ela não é só punitiva, a lei de causa e efeito, ela é também positiva. Se eu faço o bem, o que é que eu recebo? O bem. E essa é uma lei universal, ela não vai nunca ser sustada. Estando no mundo primitivo, tem lei de causa e efeito. Estando no mundo de regeneração, tem lei de causa e efeito. Tanto provas e expiações também tem ditoso, celestial, o que você quiser, no mundo transitório, numa colônia espiritual, lei de causa e efeito é uma lei de Deus. E como diz a questão 615 de O Livro dos Espíritos, a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. Então, acabou. Vai ter lei de causa e efeito sempre. O que talvez você queira perguntar é se vai ter expiação no mundo de regeneração. E aí eu vou lhe dizer que sim, acredita. Rapaz, vai ter expiação no mundo de regeneração. Só que o Livro dos Espíritos, quando trata sobre isso, se eu não me engano, no capítulo 3º, item 17, diz que as expiações não serão as expiações candentes que a gente tem. Porque aqui a gente tem expiações que a pessoa morre de fome, tem situações em que essas coisas assim dramáticas, elas vão deixar de existir no mundo de regeneração, porque eu tenho uma visão coletiva, eu tenho um olhar sobre o coletivo, não foco no meu egoísmo. Mas continuará existindo expiação, por quê? Porque, por exemplo, eu vou reencarnar numa família, e dessa vez eu tenho dificuldade com meu pai. Então, eu vou reencarnar com ele por uma questão expiatória. Mas não é aquela coisa desesperada, meu Deus, nossa, é um drama coletivo. Não, eu tenho um drama com meu pai, por uma questão expiatória, a gente está junto. Mas estamos juntos, e a gente vai se resolver. Porque se está no mundo de regeneração, a gente está desejoso de se transformar, né? Então, a lei de causa e efeito, sim, ela existe, e a expiação também existe, só que não tão dura, tão pesada, como acontece no mundo de provas e expiações. Aí vem a segunda pergunta, que pergunta se existe no mundo de regeneração região umbralina. Quando a gente diz que não tem ou que tem, a gente está sendo absolutista. E a gente só usa o absoluto quando se trata de Deus. A gente usa não, nunca, sempre e todos ou nenhum. Quando se trata de espírito, a gente geralmente, a mais das vezes, frequentemente, é muito comum, pouco se vê. Então, o que vai acontecer? Primeiro que o mundo de regeneração, ele não é um mundo todinho de gente em regeneração, acredita? No mundo de regeneração, a grande maioria das pessoas são de regeneração, mas vai haver ilhas ainda de provas e expiações. Ah, eu não acredito. Ué, não tem ilhas de mundo primitivo na Terra, não? Isso aqui não é um mundo de provas e expiações indo para a regeneração e não tem uma galera ainda que é de mundo primitivo que está aqui? Se no mundo de provas e expiações indo para a regeneração tem uma turma que ainda é primitiva, por que eu não vou considerar que no mundo de regeneração eu vou encontrar ainda algumas manchas, algumas ilhas de provas e expiações? Isso você vai ter a confirmação onde? Item 27, no finalzinho do item 27 do capítulo 18 da Gênesis, diz assim que os espíritos mais adiantadinhos poderão ajudar nas regiões do planeta que estão mais atrasadinhas. Então, a gente vai saindo do mais adiantadinho e indo para o mais atrasadinho, fazendo com que tudo evolua. Mas o mundo de regeneração ele não é um mundo com todo mundo regenerado, é quando boa parte, a maioria do planeta, quando nós estivermos com uma quantidade expressiva de espíritos nessa condição, aí o mundo vira de regeneração, porque é contado coração a coração. Neste momento aqui, nesta live que a gente está assistindo, já existem pessoas nos assistindo que estão em regeneração. E tem uma galera que ainda está em provas e expiações.
Está em regeneração quem já decidiu pelo amor, pela paciência, pelo desejo de se transformar, pela vontade de ser melhor. E está em provas e expiações aquele que diz assim, mas eu não vou mudar nunca, mas eu não vou me dobrar nunca. Aí esse está mais para o tipo de provas e expiações. E o planeta, ele vai compor a transformação progressiva dos seus indivíduos, vão compondo a transformação devagarinho. E aí, quando você vê, a maior parte já é regeneração, o mundo se transformou. Então, se a maior parte se transformou e uma pequena parte não se transformou, eu tenho uma pequena parte em provas e expiações. Se o pessoal de provas e expiações tem a possibilidade de ir para o umbral, responda a pergunta: fica ou não fica umbral? Claro que sim. Não com a mesma intensidade que nós temos, mas deverá ter alguma região, ainda que pequena, desse jeito, e na medida em que a Terra vai melhorando progressivamente, essa região vai progressivamente também diminuindo. Tudo de maneira muito natural, sem proibições, sem exigências imediatas, mas tal como o despertar do sol no horizonte, o abrir de uma flor, a transição vai se oferecendo lentamente, abrindo espaços para que tudo se acomode e ninguém seja expulso de lugar nenhum, mas a gente vai fazendo uma sociedade melhor.